Bom dia, amigos queridos, que a doce paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo aos nossos pensamentos a serenidade, procurando dia a dia acalmar os nossos pensamentos na confiança, na certeza de que estamos amparados por Jesus, fortalecidos por este influxo divino que nos envolve, a fim de que possamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem nos propiciado nesta reencarnação. Nós hoje vamos ler Necessidade da Caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, Epístola aos Coríntios 13, 1-7, 7-13. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas virtudes, a fé e a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a caridade verdadeira, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, eis-nos aqui, Senhor, a orar, a buscar no âmago desse Espírito generoso que é Jesus, o Filho que veio para nos ensinar a compreensão do que seja verdadeiramente a caridade, para que esta, Senhor, seja o instrumento de todos nós no contexto de nossa evolução. Que a sua paz, sua serenidade, seja sempre o estímulo à nossa motivação. Mestre querido, visite os nossos lares nesta manhã, trazendo para todos nós o olhar bom e compassivo de estímulo para vencer as nossas lutas íntimas. Amparai os nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam do seu amor. Jesus, olhai pelos governantes do planeta, enquanto homens, para que eles saibam obedecer às suas leis como governador divino do planeta.
que sejamos artífices de uma nova construção, de um novo tempo. Dai-nos força, coragem, bom ânimo, e que sejamos, acima de tudo, caridosos com o nosso próximo. Queridos amigos, o que é a caridade que Paulo vai nos mostrar? O significado dessa epístola que ele nos apresenta é dos mais relevantes, momentos que nos estimulam a interiorizar o nosso panorama que ora estamos vivendo, no panorama do mundo em que temos assistido com um olhar sincero, autêntico, do resfriamento dos sentimentos de solidariedade, de compaixão, desta fé cristã que devia modelar em nosso pensamento o desejo de caminhar nos princípios não só da solidariedade, mas também da fraternidade. Nós temos visto que parece-me que existe dentro de nós o divórcio entre aquilo que pensamos e aquilo que devemos fazer de acordo com o que Jesus nos ensinou há mais de 20 séculos, amigos. Entre a prática dos homens, e o que Jesus trouxe-nos, quando ele afirma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos percebido que o homem, por não compreender essa linguagem dos anjos e a linguagem da caridade, nós temos visto que nós temos lutado muito mais pelas questões de César do que de Deus, porque César impera o mundo materialista. E é nesse ponto que nós vamos ver quando o próprio Evangelho nos diz que quando nós dar esmola, que nós não precisamos de falar, de contar e de comentar. Então, hoje nós estamos percebendo que o homem, cada vez mais distante desse pensamento da caridade, ele vem intelectualizando. E hoje nós percebemos quanto isso tem sido de prioridade na vida do homem, empolgando com as questões do mundo, mas será que isso lhe traz felicidade? Será que isso abranda suas dores? Ou ganha o clamor do ter e esquecendo do ser? É preciso que nós venhamos alimentar o espírito de caridade, para que este espírito de caridade, esse sentimento real, possa nos alimentar, possa presidir todos os nossos atos. Queridos amigos, o que significa para nós, enquanto espírita cristão, falar bonito? Porque o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre a linguagem dos anjos e, porventura, será que nós estamos pensando que falar bonito é ter a linguagem dos anjos? Ou nós levamos à nossa consciência uma reflexão que, se eu posso falar a linguagem dos anjos, mas se eu não tiver no recesso do meu coração o sentimento de amor, as palavras são só palavras que saem de nossa boca. E aí ele coloca ainda para nós um questionamento: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira qual transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Nisso, o apóstolo Paulo nos adianta que nós precisamos perceber esse espírito que sou
e pode perceber que muitas vezes até a mediunidade que nos traz esse olhar de profecia, de receber intuições, isso não mostra para nós quais são os fundamentos essenciais da lei de Deus. Então, é por isso que muitos que não compreendem isso, chamam isso de mistérios. Como nós já passamos pela igreja, já ouvimos isso um dia. Nós precisamos construir dentro de nós, amigos, a fé, porque a fé, segundo Kardec, ela é a mãe da esperança, não a esperança de esperar, mas de esperançar. E ele nos mostra também que nós, quando temos a fé e a esperança, nós vamos usar do maior recurso de nossa evolução, que é quando nós compreendemos o que seja a caridade. E é por isso que ele diz que a caridade, sem ela, a caridade, nós não seríamos nada. Então, eu, como espírita cristão, tenho que olhar para dentro de mim, convido vocês também a perceber se, na verdade, nós interessamos ou compreendemos de forma inteligente o que é a caridade na nossa vida. Por isso que Kardec nos traz fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora da esmola. Ele não falou fora da doutrina espírita e nem fora da igreja. Ele mostra que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é o mecanismo que tenho de aproximar-me do próximo, não para julgar e nem criticar, mas para me perceber o nível de egoísmo e de orgulho que ainda carrego dentro de mim. Então, o apóstolo dos gentios, ele mostra que a caridade é um alicerce para a nossa evolução. Então, nós vamos ver que muitos de nós ainda estão lutando pelas conquistas dos bens materiais, que também é extremamente importante. Se eu souber administrar e souber multiplicar para o bem, para a caridade, para auxiliar aqueles que nada têm, de várias e várias oportunidades, compartilhando com as suas dores, para que nós possamos entender que a caridade é o alicerce de nossa evolução. A caridade também me faz construir a humildade. A humildade, ela vai nos fazer com que a gente sinta a necessidade do outro. Então, eu preciso ver que a caridade, ela está acima da fé. Porque mesmo que eu tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, eu acredito, mas se eu não modificar-me, eu não alcançarei aquilo que o Evangelho está nos dizendo. Porque ele fala para nós, defina a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto das qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E aqui nós vamos ver que em outro momento Kardec vai mostrar que nós devemos ser indulgentes conosco, severo conosco e benevolente com o nosso irmão. Então, a caridade, conforme ensinou Jesus, ela deve ser desinteressada. E muitas vezes nós fazemos a caridade interessada em receber algo de volta. E é aquele que pratica essa caridade não tem que ficar falando para os outros, porque a caridade, ela é silenciosa. Por isso que Kardec coloca que sua mão direita dá, a esquerda não precisa de saber. Então, todos nós estamos hoje aqui na Terra para aprendermos a amar uns aos outros, como irmãos, como Deus tem nos amado, como Jesus nos disse
que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. E esse amor, ele é decorrente dessa condição de ver que nada nos pertence, a não ser os valores éticos, morais, que a própria caridade nos ensina. Estes valores nós carregamos conosco. Então, nós vamos ver que muitas vezes, até aquilo que nós recebemos de graça, que é a mediunidade, muitas vezes nós não sabemos multiplicar o bem que ela pode nos oferecer e proporcionar ao outro, para que nós possamos fortalecermos a confiança em Deus, ampliar o nosso olhar para a nossa imortalidade e solidificar em nós a prática da fé e da caridade. Então, amigos, nós estamos no momento em que nós precisamos entender que não podemos fazer parte desse resfriamento dos sentimentos de solidariedade cristã e da fé, que muitas vezes hoje nós temos presenciado, infelizmente, até mesmo na casa espírita. Porque a maior caridade nossa hoje, amigos, todos falam de acolhimento, mas o que é o acolhimento a não ser o esclarecimento à dor, o amparo à dor, a sustentação à dor. E isso todos nós podemos fazer. E é nesta hora que venho convidá-los a usar da prática do bem da caridade com aqueles espíritos que compõem a nossa família, que vieram até nós muitas vezes para nos ajudar a quebrar o nosso orgulho, a quebrar a nossa vaidade, a quebrar o materialismo que está em nós, para que nós possamos doar o nosso tempo, o nosso afeto, o nosso olhar para estes espíritos que Deus tem nos enviado como filhos, como irmãos. Se nós analisarmos o tempo que temos perdido com o celular na mão, nós devíamos pensar que tempo é esse que jogo fora, enquanto eu podia fazer a prática do bem, ouvindo, colaborando, assistindo, estimulando, educando e amando nossos irmãos, especialmente os nossos filhos, que temos sido tão descaridosos, dando para eles os ensinamentos da ilusão, do materialismo, das origens mais difíceis que ainda permeiam dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos possam nos fortalecer para que aprendamos a viver com Jesus, a vivenciar os seus ensinamentos, para que libertemos das algemas que ainda estão em nós. Que Deus nos abençoe e que nesse momento do passe sejamos sinceros nas nossas súplicas, nas nossas rogativas, pois os espíritos são caridosos e nem sempre somos caridosos no receber. Que a nossa água seja fluidificada de forma tão grandiosa como tem sido feito, e que saibamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, especialmente por estarmos de volta ao corpo físico, relacionando com tantos irmãos que têm nos ensinado a sermos mais fraternos, solidários e caridosos. Amigos, que Deus nos abençoe e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance o seu coração. Que assim seja.